Bom, vamos lá. Eu acho que essa questão de tomar antidepressivo e essa dúvida das pessoas que costumam tomar, a gente tem que primeiro entender o seguinte: qual é a causa dessa depressão? Esse é o primeiro ponto, porque muitas pessoas elas têm uma tristeza e acabam sendo tratadas como depressão. Como a mente é uma área que eu adoro, né? Estudo muito, adoro estudar o comportamento humano, eu vejo que a mente é muito volátil para qualquer situação, então tem tanta coisa que a gente pode utilizar de recurso para tratar um quadro depressivo. Veja bem, né? Tem as escalas de depressão, tem a depressão do suicida, quer dizer, uma pessoa que chega no auge da depressão e claro que ele vai precisar de uma medicação para poder sair daquela situação. Agora, a depressão hoje ela pode ser tratada cuidando do intestino, ela pode ser tratada até temporariamente com um antidepressivo, não vejo nada de errado com isso. Ela pode ser tratada com alimentação, determinados tipos de alimento que você usa. Então, você usar um antidepressivo de uma maneira pontual, no momento que você desenvolveu uma crise depressiva, eu acho isso até importante. Agora, remédio para sempre, né, é uma coisa meio que eu sempre tenho uma sensação muito negativa com isso, né? Que eu vejo do lado do remédio remediar e não do remédio curar. Porque o remédio bom é aquele que cura. Então, se você está usando um antidepressivo para sempre, isso vem muito também do modelo de atendimento da psiquiatria hoje. Então, você é atendido pelo psiquiatra, ele vai pelo que você diz, ele não vê exame e tal, e acaba tendo um diagnóstico. Claro que ele tem os critérios, eu não estou generalizando, tem psiquiatras que são realmente aí de tirar o chapéu. Só que acaba entrando com medicação. Então, se você utilizar por um tempo determinado e depois desmamando, diminuindo dose para poder você voltar a ter a vida normal e provavelmente com a psicoterapia do lado te ajudando, ou um processo de coaching, enfim, algo que vai dar um suporte para você entender como é que a mente funciona, a ideia é você não utilizar um antidepressivo para sempre, utilizar por um período. Essa, para mim, é a grande finalidade de qualquer medicação. O antidepressivo, o ideal, eu vou ter que usar para sempre? Não necessariamente. A não ser que você tenha realmente um problema psiquiátrico mais elaborado, do ponto de vista de você não produz substâncias químicas, como a serotonina, suficiente para você manter uma qualidade de vida. Então, eu conheço pessoas que vivem com antidepressivo a vida toda e com isso tem a qualidade de vida melhor, pagando o preço dos efeitos colaterais. Agora, eu posso afirmar que uma grande maioria mesmo, chega a passar de 90%, precisa de usar o antidepressivo pelo período depressivo. E depois ela vai aprendendo como lidar com a mente, vai buscar ajuda, né, psicoterapia, e aí sim, conseguir retirar o antidepressivo e ter uma vida normal. A ideia de todo remédio é que ele não seja para sempre, salvo exceções, né? Poucas exceções. Então a ideia é tentar tirar. Então assim, como a psiquiatria ela não tem o costume de pedir exame, e a gente sabe hoje que uma grande maioria desses transtornos depressivos pode estar atrelado a uma deficiência hormonal, seria muito interessante a pessoa avaliar o metabolismo hormonal desse paciente, seja homem, seja mulher, porque às vezes essa deficiência hormonal é a causa da depressão. Então assim, não dá para poder olhar um antidepressivo cuidando de uma doença e não olhando a causa, simplesmente tratar o sintoma. Eu tenho que ver se é uma alteração hormonal. Tem trabalhos e pesquisas mostrando isso, que seria fundamental uma extensa avaliação hormonal antes de um médico prescrever um antidepressivo, porque aí eu estou indo na causa.